everybody, here is Teacher Vivi e hoje a gente vai aprender sobre como falar sobre o tempo, coisas que são comuns em inglês, habituais. A gente usa, claro, o simple present e eu tenho aqui algumas expressões de tempo, as expressões no caso são everyday, que quer dizer todos os dias, e esse daqui é on, eu uso on antes dos dias da semana. Então, por exemplo, aqui, she checks her email every day. Ela verifica o e-mail dela todos os dias. He goes shopping on Saturdays. Ele vai às compras nos sábados, então só uma vez por semana. Temos aqui outras expressões de tempo. A gente tem uma vez por semana, que se diz once a week, 2 vezes por semana, twice a week, e 3 vezes por semana, 3 times a week. Do 3 para frente, a gente sempre vai usar times. Times quer dizer vezes, né? Teacher, não é tempos, é sim, mas também é vezes. Então, 3 times a week, 4 times a week, 5 times a week, and so on and so forth. Quando a gente fala sobre frequência, a gente pergunta falando how often. How often é meio... Tem um T ali, teacher, não é how often? Você vai ver pessoas falando how often. Você vai ver pessoas falando how often. Vamos lá no Google Tradutor para a gente ver qual que é a maneira que o Google Tradutor fala. Often. Often, viu? Esse T aqui, ó, tá entre parênteses, ele é mudo, ok? Mas e se eu falar often e não often? Tá levemente errado, mas as pessoas vão te entender, vai dar tudo certo. Então, how often quer dizer com que frequência. É feio, mas é amigo, tá vendo? Com que frequência, how often. Questions with how often, frequency verbs. Então, perguntas com how often e os advérbios de frequência em inglês. Use how often to ask about frequency. Então, a gente usa how often, né, com frequência, para perguntar da frequência. How often do you go out for dinner? Então, com que frequência você sai, né? Go out, sai para jantar. About 3 times a week. About quer dizer cerca de. About é sobre, então quer dizer cerca de. Cerca de 3 vezes por semana. How often does she visit her parents? Então, com que frequência ela visita os pais dela? Every weekend, então todo fim de semana. E a gente tem aqui os advérbios de frequência. Tem só alguns aqui, são os básicos para vocês se comunicarem. Vamos começar com o sempre, 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 que é always. Repete com a teacher, always. Muito bom. Always quer dizer sempre, e apesar de começar com A, em inglês a gente lê com O, always. Aí depois tem usually, que parece usualmente, um falso cognado. A gente traduz como normalmente. Aí a gente tem sometimes. Lembra que eu falei que times era vezes? Some quer dizer alguns ou algumas. Então, sometimes, algumas vezes. E never, nunca, 0% do tempo. Vamos ver as frases de exemplo? I always take the bus to work. Então, eu sempre pego o ônibus para o trabalho. Do you usually take the train to work? Você normalmente pega o trem para o trabalho? He sometimes exercises in the morning. Ele às vezes se exercita de manhã. Vamos falar sobre a pronúncia do sometimes. O que acontece? Essa palavra, às vezes, ela é a junção de duas palavras, da palavra some e da palavra times, certo? Quando as palavras em inglês elas terminam com um E solitário, esse E não tem som. Então, eu como o sonzinho da palavra no M. A maneira correta de dizer alguns ou algumas em inglês é some, 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 ok? E aí, quando eu junto as duas palavras, elas preservam seu som inicial. Então, fica sometimes, ao invés de sometimes, não tem E. O sometimes, não tem E. Fica sometimes. O que mais? Nós temos aqui My brother and his wife never go to concerts. Então, meu irmão e a sua esposa nunca vão a shows. Lembrando que concerts em English é shows em português.
ok? Então é isso por hoje. Para mais diquinhas, se liga nas aulinhas. Bye bye, vejo vocês na próxima.